Feliz, irmãos, por estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Confesso que vai chegando pertinho, a gente vai ficando tenso, coração acelerado, mas é aquilo, o Senhor que nos capacita. E eu falei: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, assim como Moisés falou. Porque a presença do Senhor, ela tem que ir na frente. Porque se ela não vier, nada acontece. O milagre não acontece, a cura não acontece. E a gente precisa dele. Eu vou ler o tema da campanha que fica em 1 Reis 19, 7, a parte B. Que diz: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A igreja pode se assentar. Irmãos, essa palavra ela fala sobre o profeta Elias. Glória a Jesus. Já veio outras pregadoras antes de mim. E muitas das vezes a gente se acha: Senhor, eu não tenho capacidade, mas o Senhor, tu pode me ajudar. E eu sou totalmente dependente do Senhor, e Ele vai falar aquilo que Ele quer falar através da minha boca. E a gente conhece a história do profeta Elias, né? Profeta escolhido por Deus, né? Do tempo do rei Acabe. E foi um profeta, né? Que veio para fazer julgamentos sobre o povo de Israel, que era um povo que estava adorando ao Deus de Baal. A gente já conhece essa história. E antes de dar continuidade, irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho que tem a ver com o cuidado que o Senhor ele tem com as nossas vidas. Assim como o Senhor cuidou do profeta Elias, ele era alimentado pelos corvos. Por quê? Porque o Senhor o alimentava. E assim ele fez na minha vida. Todos sabem aqui que o Mateus, ele, em junho, se eu não me engano, ele saiu da marinha, né? Ele já tinha cumprido o tempo. E aí, cumpriu o tempo, aí depois que você sai, você tem direito a receber, né? Aqueles atrasados do tempo que você ficou na casa. E aí começou, né? Aí começamos a nos organizar. Não, esse dinheiro, se eu for dividir da forma que, como eu recebia todo mês, vai durar até o mês de junho do ano que vem. E assim, né, a gente vai fazendo planos, né? Aí vai chegando perto, vai chegando maio, vai chegando junho. E aí, irmãos, quando chegou o último mês que ele tinha para receber, ele falou assim: amor, hoje é o último mês que tem dinheiro. Mês que vem não tem mais. Mas nós temos um Deus que Ele cuida de nós, né? Em todos os momentos. E é interessante, ele falou isso. Aí eu falei assim, como aquilo que sempre meu pai fala pra mim: Deus proverá para si o cordeiro. E, irmão, chegou no mês seguinte, o Senhor ele fez uma providência tão grande no meu trabalho, que assim como eu fico feliz, irmãos, quando eu recebo as bênçãos do Senhor em questão material, é a mesma alegria quando eu vou dar meu dízimo. E eu falei com meu pai, falei assim: pai, como que o Senhor ele cuida das nossas vidas? Verdade. O Mateus falou mês passado, o dinheiro acabou. Mês que vem não sabemos como vai ser. Irmãos, o Senhor ele fez além daquilo que eu podia imaginar. Aleluia. E eu cheguei pro meu pai, eu falei assim, cheguei toda feliz, eu falei assim: pai, você não tem ideia de quanto que eu vou dar de dízimo esse mês. Eu toda feliz, porque eu ia dar meu dízimo. E o Senhor cuidou, e eu falava assim: Mateus entrou isso, Mateus entrou aquilo, Mateus. E o Senhor só cuidando da gente. Assim como ele fez com o profeta Elias. Ele falou assim: vai pro ribeiro de Querite, vai lá, você vai beber da água do Jordão, e eu vou te alimentar com pão e carne todos os dias que você estiver ali. E assim foi, o Senhor alimentando Elias: pão e carne e água, pão, carne e água, pão, carne e água. E ele falou assim: vai até a casa de uma mulher, a viúva de Serepta, e lá você vai ver o que eu vou fazer. E ele chegou lá, e ele perguntou: o que tu tens aí? Meu senhor, eu não tenho nada, senão uma farinha e um pouquinho de azeite, para que eu e meus filhos comamos e morramos. Vai lá, prepara um bolo
que vai dar tudo certo. Mas, Senhor, eu só tenho isso. E a gente sabe que naquela época as viúvas, elas ficavam desamparadas. Ficavam totalmente desamparadas. E ela já estava preparada. Só que Elias, ele foi a providência de Deus na vida daquela mulher. Aleluia! E é assim que o Senhor faz. Ele manda a providência quando a gente não espera mais. Foi na minha vida assim. Mas tá bom, vou fazer conforme o Senhor falou. Foi lá, preparou, todos comeram. E agora, como vai ser? Não se preocupa não, minha filha. Porque a farinha da panela, ela não se acabará. Nem tampouco o azeite da botija acabará. E o Senhor, ele faz assim, irmãos, quando a gente não está esperando. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir a voz do Senhor, confiar. Não vai lá que vai dar tudo certo. Prepara o bolo que vai dar tudo certo. E aí ele falou, a farinha da panela não se acabará. E Elias continua ali o processo dele. E aí chegou Eliseu na vida de Elias. Irmãos, eu quero assim falar para a igreja que às vezes a gente tem que ser bênção na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo. Porque se a gente for bênção na vida do nosso próximo, o Senhor, ele vai fazer na nossa vida também. E o profeta Eliseu, o profeta Elias, quando Eliseu chegou na vida dele, ele tinha planos. Falou assim, não, eu quero ele comigo. Porque como a Marisete mesmo já disse, tem coisas, certas pessoas que o Senhor, ele vai tirar da sua vida, que não vai te acrescentar. Mas ele vai colocar outras que vai te trazer para perto de Deus. E assim foi na vida de Eliseu. Falou assim, não, eu quero porque a presença que ele tem desse Deus, eu quero para minha vida. Irmãos, foi interessante que todos os lugares, o Senhor começou a mandar Elias para vários lugares. Não, vai para isso, vai para Jericó. E todas as vezes que o Senhor enviava Elias para certo lugar, ele falava para Eliseu, Eliseu, fica aqui que eu vou lá porque o Senhor me mandou até aquela terra. E ele falou assim, vive o Senhor e a tua alma que eu não te deixarei. Quando a gente tem um propósito, a gente tem uma convicção do que a gente tem, não, eu vou contigo. Que essa presença que tu tem, eu quero pra mim também. E assim foi acontecendo. Novamente, o Senhor, ele me mandou pra certo lugar, fica aqui e que eu vou lá. Falou assim, não, vive o Senhor e a tua alma que eu não te deixarei. Irmãos, interessante que o tempo de Elias aqui, ele estava acabando. Mas Deus já tinha todo o propósito, tudo reservado. E o Senhor, ele sabia do que Eliseu ele queria. Ele falou assim, não, esse servo aí, ele tá merecendo. Podemos dizer assim, ele tá merecendo. E aí, quando a carruagem chegou para levar, ele falou assim, faça o último pedido. Ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito sobre a minha vida. Dura coisa me pedisse, Eliseu, mas que assim seja feito. E irmãos, às vezes a gente só está errando na hora de pedir. Porque a palavra de Deus fala, pedis, não recebeis porque pedis mal. Pedis para o próprio deleite. Já foi falado aqui, às vezes a gente só quer vir para pedir as bênçãos. Mas a nossa vida espiritual, ela fica por último. Que possamos ter a mesma atitude. Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito na minha vida. Eu quero, Senhor, ser bênção na vida do meu irmão. Eu quero chegar no lugar e ser a diferença, ser a bênção na vida das pessoas. Irmãos, é muito importante porque você ser bênção na vida das pessoas, ela tem recompensa. Ela tem recompensa. Josué estava ali, em todos os lugares que Moisés estava, Josué estava. Em todos os lugares. Não, eu vou proteger ele aqui da multidão. E ele estava ali. Porque ele estava ali o quê? Para somar com Moisés. Não, eu estou aqui para somar. Estou aqui para somar contigo, Moisés. Eu não vou te abandonar, não. Vou estar contigo até o último momento. E qual foi a recompensa? Ele foi o sucessor de Moisés, simplesmente. Ele foi o sucessor de Moisés, irmãos. Aquela mulher, a meretriz, que estava à margem da sociedade, Raabe, ela foi usada pelo Senhor
para acolher aqueles espias de Josué. E qual foi a recompensa? Jericó vai ser toda destruída, mas a casa daquela mulher que acolheu, ela não vai ser destruída. Irmãos, tem recompensa. Tem recompensa. A gente ser bênção na vida das pessoas tem recompensa. Ruth e Noemi é um outro exemplo. Meu filho morreu, meus 2 filhos morreram. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. O que eu tinha, o Senhor levou. E o que Ruth fez? Falou assim: não, aonde tu for, eu irei contigo. Eu serei a tua amiga, serei a tua confidente, eu estarei contigo até o último momento. E qual foi a recompensa na vida dela? Simplesmente um rei se apaixonou e ela virou rainha. O Senhor, irmãos, Ele tem recompensa para as nossas vidas. Basta a gente estar na posição em que o Senhor nos tem chamado. Muitas das vezes achamos, irmãos, estamos vivendo lutas na nossa vida, que às vezes parece que estamos sendo sufocados, que não vamos mais aguentar. Às vezes até para falar a gente está sem força. Senhor, eu não consigo nem mais falar. Mas às vezes só com uma lágrima o Senhor já entende. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque às vezes a gente não consegue mais falar assim: eu não consigo mais falar, estou sem força. Mas o Senhor só com uma lágrima Ele já entende tudo que você queria dizer. Irmãos, o Senhor, a gente pensa que o Senhor esqueceu. Porque às vezes a gente está tanto tempo esperando a promessa se cumprir e não acontece. Aí tu imagina aquele homem que nasceu saudável, que ficou paralítico, Mefibosete. Ele foi abandonado, o pai morreu e ele ficou esquecido pelo homem. Esquecido pelo homem. Porque o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E assim foi na vida de Mefibosete. Ele estava lá em Lodebar, na terra do esquecimento, achando talvez que o Senhor tinha abandonado, esquecido ele lá. Mas aí o Senhor fez Davi lembrar, falou assim: sobrou alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? Irmãos, às vezes você acha que você não vai mais acontecer. Senhor, eu estou muito tempo nesse vale, eu estou muito tempo passando por isso, e eu não tenho mais fé. Porque a gente é carne. Nós somos pó, nós somos carne. E falou assim: Senhor, eu não tenho mais fé, estou tanto tempo aqui e eu não vejo nada acontecer na minha vida diferente. E às vezes a gente precisa ser carregada pelo anjo. Porque às vezes as forças já se foram, já se esvaíram. Senhor, eu não consigo mais. Preciso da tua ajuda. Preciso de um guindaste. E falou assim: manda chamar ele. Porque tudo que foi de Jonatas, agora será dele. Vamos repartir as terras e ele vai ter tudo que ele tem de direito, irmãos. E ele teve que se assentar na mesa do rei. Porque o Senhor, Ele faz assim. Quando a gente acha que está esquecido, o Senhor manda chamar para se assentar na mesa com o rei. Irmão, Davi, a Luana já falou, tem tantas pessoas já foram usadas aquilo que eu já tinha separado aqui. Porque o Senhor, quando Ele quer falar, Ele confirma através dos seus filhos. E Leandro foi falando, Marisete, Luana, e foi falando. Eu falei assim: meu Deus, vai sobrar alguma coisa para mim? E o Senhor, Ele faz assim, irmãos. Davi, ele era o mais improvável de virar rei. Não passava na cabeça dele, porque ele sabia aonde ele estava, o patamar que ele estava. Falou assim: não, eu sou o filho desprezado, então assim, eu não tenho perspectiva de nada. Eu acho que eu vou morrer aqui pastoreando as ovelhas e tá tudo certo. Às vezes a gente se conforma, né? Porque assim, às vezes você é desprezado, às vezes chega pessoas na tua vida e fala assim: e não acho que isso pode acontecer na tua vida não, porque é tão difícil de acontecer. Mas o Senhor, Ele trabalha no improvável, irmãos. É no improvável que Ele trabalha. E na vida de Davi foi assim. Ele estava lá atrás das malhadas. E o profeta, ele foi na casa de Samuel, de Jessé.
E ele pensou assim, não, deve ser o mais velho, que é bonito, que é forte, que é alto. Com certeza deve ser. Esse aqui tem um perfil para ser rei. E o Senhor falou assim, não atentes tu para a aparência. Porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Glória a Deus. E nós somos assim, nós queremos fazer acepção. Acepção de pessoas, mas o Senhor ele não faz acepção. Às vezes tu vê certas pessoas que assim, às vezes existem as pessoas difíceis e tem outros que falam assim, não tenho nem mais paciência para fulano. E aonde que está a presença de Deus na nossa vida? A gente tem que ter paciência com o nosso irmão. Às vezes é difícil. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, não tenho paciência para fulano de tal. Mas às vezes é esse que o Senhor ele vai exaltar, vai honrar. Porque às vezes quando ninguém dá mais nada, quando a gente está esquecido sozinho, é o Senhor que ele se apresenta diante de nós. Ele falou assim, não, eu tenho meu filho tal, eu tenho meu filho tal. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí, talvez o profeta falou assim, meu Deus, acabou, não tem mais nenhum. E aí ele pergunta, acabaram-se os mancebos? E aí Jessé ele teve que falar, falou assim, tem ainda um que está lá atrás das malhadas, né? Que é o menor, é o mais novo, então manda chamar. Irmãos, é assim que o Senhor faz. Nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar aqui. Irmãos, quando o Senhor ele quer exaltar, ele exalta. E muitas das vezes nós queremos, né, ser o melhor, falar mais bonito. Mas o Senhor mesmo ele já falou assim, não ora como os hipócritas, que quer se aparecer, se amostrar, falar bonito, não. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que tudo vê, que ele vai te responder em secreto. E às vezes a gente quer expor nossa vida para as pessoas achando que elas vão poder fazer alguma coisa, irmãos. Quando não podem. É só o Senhor que pode fazer por nós. Na nossa vida, é só o Senhor que pode fazer. Então quando tu tiver com alguma aflição, angústia, vai orar porque é o remédio. Eu costumo dizer isso. Quantas vezes eu passei por um momento de aflição na alma, parece que o coração ia sair para fora. Eu falei assim, eu vou orar porque o Senhor ele vai mudar essa situação. E essa angústia, ela vai sair de dentro de mim. Eu tenho certeza disso. Porque o Senhor ele me ouve. Glória a Deus. Ele está aqui para me ouvir. Então assim, eu vou tentar recorrer de um lado, de outro, mas ninguém vai poder me ajudar. Só o Senhor vai poder me ajudar agora. Glória a Deus. Então o que você faz? Como a Luana fez. Entra no teu quarto, apresenta, Senhor, eu só tenho a tua presença, só tenho a ti para fazer por mim. Irmãos, é assim. Às vezes é o mais improvável, é o que o Senhor ele levanta para honrar. Porque essa é a especialidade do nosso Deus. Quando ninguém dá mais nada, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, poxa, como é que pode o Senhor usar fulano de tal? Já assim, né? Às vezes julgando assim a forma dela ser, né? E Deus usando, falou assim, como é que pode Deus usar fulano de tal? Aí eu fui e respondi para essa pessoa. Eu falei assim, porque assim como os fariseus eles faziam naquela época, como aquela história do fariseu e publicano, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano que faz isso e aquilo, eu oro 3 vezes, eu dou meu dízimo, e fazia aquilo ali para se amostrar, com belas palavras. E aquele homem abaixou a cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E às vezes, irmãos, é isso. Às vezes aquele que você acha que é o mais improvável de Deus usar é o que está com o coração aquebrantado. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu sou falha, eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti. Aleluia. Como os hipócritas, que acham que às vezes que são e não são nada. Tá entendendo, irmãos? É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha. E aquele homem, ele foi justificado. Ele foi justificado, porque o Senhor às vezes pergunta, a quem eu enviarei? E às vezes aquele que você acha que é o mais improvável de Deus usar, ele fala assim,
eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Às vezes ele está disposto ali, Senhor, eu sou falho, mas se tu achar graça em mim, pode me enviar, que eu faço. E é assim que o Senhor começa a trabalhar, irmãos. Porque a gente quer questionar um, quer questionar outro, porque está pecando, está errando, e a gente não olha para a nossa vida. A gente não olha, a gente esquece. E fala assim, porque às vezes eu paro para refletir, Senhor, eu sou igualzinho. Às vezes eu paro e penso, eu reflito, Senhor, eu reconheço que eu sou igualzinho. Eu não sou diferente. Porque nós somos assim, Nós queremos questionar, julgar, achar que somos melhores quando não somos nada. Somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes. Eu vi um podcast esses dias de um homem falando. Porque eu tinha uma visão sobre a questão do pecadinho e pecadão. Eu falava assim, eu acho que é tudo pecado, não existe pecadinho e pecadão. E aquele homem, com muita sabedoria, com o entendimento dele, ele falou assim, às vezes a gente para e pensa, não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. E aí ele falou assim, vamos parar e botar na balança Saul e Davi. Quem cometeu o pecado maior? Saul, que desobedeceu, ou Davi, que adulterou, que matou? Quem é que foi? Se a gente for colocar na balança, né? Davi. Mas como que Davi era segundo o coração de Deus e Saul era rejeitado? Meu Deus! Como é que pode? Como é que pode? Por quê? Porque quando o Saul, ele não se arrependeu do que ele fez. Ele se arrepende, ele fica arrependido do que ele perdeu. E aí o profeta, ele chega e fala, né? Fala pra ele, não, hoje o trono vai ser tirado de você. Ele fica com raiva, quer matar, quer fazer acontecer. E na palavra fala, né? Quando Jesus estava perante Pilatos, ele falou assim, quem me entregou a você, maior pecado cometeu. E ele falou sobre o maior pecado. Se ele falou que tem maior pecado, é porque existe maior pecado. Mas só que Davi, irmãos, quando o Senhor se apresenta diante de Davi, ele fala assim, Davi, você pecou. Você errou, Davi. Mas Davi, com o coração aquebrantado, ele falou assim, Senhor, tira trono, tira a coroa, tira tudo de mim, mas não tira, Senhor, a tua presença. A importância, irmãos, de você estar respaldado na presença. Essa é a diferença. Você tem que estar respaldado na presença. Porque o Senhor, irmãos, Ele vai cuidar de nós. E foi falado aqui tantas coisas. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo, mas o Senhor, Ele continua cuidando. Senhor, tá doendo. Nossa, eu tô nesse vale de enfermidade há tanto tempo. E eu vou trazer um louvor que tem como título um homem, um tanque, uma cama. Aleluia! E às vezes você está tanto tempo ali, esperando o milagre acontecer, mas aquele paralítico, ele estava tantos anos ali, e ele esperava uma oportunidade de alguém talvez levar ele até o tanque, e ele não tinha ninguém para levar ele. Mas como o Senhor, ele tem um tempo determinado para dar um fim, um basta na situação que muitas das vezes você está vivendo, o que ele fez? Jesus chegou na hora certa. Aleluia. E ele perguntou, vamos até aquele homem ali? Porque aquele homem ali, ele está mais tempo aqui. Aí tu imagina os fariseus tudo olhando, né? E ele perguntou, falou assim, queres ficação? E às vezes é o que o Senhor está perguntando para você, queres ficação? Aleluia. Mas Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque quando as águas são movimentadas. Não tem ninguém. Sempre vai alguém na minha frente. Mas o Senhor, ele perguntou, eu não te perguntei quem é que te levou, quem não te levou. Eu estou perguntando, você quer ficação hoje? E é isso que o Senhor te pergunta. Às vezes não é de enfermidade não, às vezes é de uma tristeza. Às vezes é de um rancor que você está guardando. Às vezes é amargura na alma. Às vezes uma depressão. Você quer ficação hoje? Pode soltar, Sara. Então você medita na letra desse hino. General! Deus!
apresenta nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. A igreja fica de pé para adorar comigo? Deus, exalta. Um homem, um tanque, uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia no tanque de Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus, que lhe pergunta: queres explicação? Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem, uma cama, ocupando o tanque, mas assim te diz o Senhor. Ô paralítico, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. De Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a sua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixar-se o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus.
para ganhar vidas onde você passar. E ao estender a sua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Não vai esquecer quem te curou. Não vai esquecer quem a noite estendeu. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.